Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você vai declarar no imposto de renda as suas operações de day trade. É uma dúvida muito comum que chega até a mim e as pessoas perguntam como declarar o imposto de renda para as operações de day trade. Bem, primeiro de tudo é importante a gente saber o seguinte: nós temos basicamente dois tipos de operação, day trade e swing trade. Day trade são aquelas operações onde nós entramos e saímos, ou compramos e vendemos uma determinada ação, ou até mesmo o índice, o dólar. Isso são operações de day trade. Já as operações swing trade são operações onde a gente fica posicionado. Por exemplo, eu vou comprar uma ação da Magazine Luiza hoje e vou vendê-la amanhã, ou vou vendê-la 2 dias depois, enfim, eu fico posicionado de um dia para o outro. Então, as operações de day trade, que são aquelas que eu compro e vendo no mesmo dia, eu não fico posicionado para o dia seguinte, independente do valor financeiro que você obtiver de lucro, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Já as operações de swing trade, que são aquelas operações que a gente vai ficar posicionado de um dia para o outro, a gente vai pagar 15% sobre o lucro, sendo que tem um detalhe: para operações de swing trade, até 20 mil reais, quando eu falo 20 mil reais, não é o lucro, é o montante negociado. O que isso quer dizer? Se você tem 10 mil reais e você está comprando 10 mil reais em ações, e aí você dentro do mesmo mês, você vendeu essas ações que você havia comprado por 10 mil, só que agora você tem 10.500, então a primeira operação custou 10 mil reais. A segunda operação, ela teve um montante financeiro de 10.500. Quando você soma esses dois valores, dá 20.500 reais, ou seja, ultrapassou o montante que você pode operar para que não tenha que pagar o imposto. Então, ultrapassou o montante negociado dentro do mês, você é obrigado a pagar, no caso, 15% sobre o lucro. Caso você tenha prejuízo, isso vale tanto para o day trade quanto para o swing trade, esse prejuízo que você teve naquele mês, que é somando as operações, todas as operações que você fez, somou todas elas, ficou com prejuízo no final do mês, não tem problema. No mês seguinte, você ficando positivo, você pode pegar esse resultado negativo que você ficou com prejuízo e somar com o resultado que você teve do mês vigente. E aí você só vai pagar o imposto sobre a diferença. Então, você vai poder compensar prejuízos anteriores de 1, 2, 3 meses, enfim, não importa, para frente. Você consegue compensar esses prejuízos nos lucros que você vir até para frente. Bem, e aí como é que você vai fazer para declarar tanto as operações de day trade quanto as operações de swing trade? Bem, na internet você consegue baixar aí algumas calculadoras ou até mesmo algumas planilhas que você vai conseguir calcular ali o imposto. Mas a conta é bem simples. Na sua nota de corretagem vai vir lá mostrando qual foi o seu valor de compra, o seu valor de venda. Isso tudo vai ser demonstrado na ordem de compra, na sua nota de corretagem. E aí o que acontece? Você vai ter os custos de corretagem, emolumentos, enfim, taxa de registro, aquela coisa toda, e vai ter o IR retido na fonte. Normalmente é um valor bem pequenininho, por exemplo, para operações day trade é 1% do lucro que você obteve. Então, por exemplo, a cada R$1.000 que você tiver de lucro, por exemplo, você vai ser debitado da sua operação ali R$10, que é 1% do lucro que você teve de R$1.000, certo? Isso aí, esse IR, esse 1%, é o famoso dedo duro. É ele que vai avisar para a Receita Federal que o CPF de número tal realizou operação na Bolsa de Valores e teve lucro. Então, hoje em dia é difícil a Receita Federal ela não pegar
né? Caso você, de repente, faça uma operação, tenha lucro, deveria pagar imposto e você não pagou, ela hoje consegue detectar e aí provavelmente, se você não pagar o imposto, você vai cair na malha fina, mais cedo ou mais tarde, você vai ser chamado e vai ter que pagar depois aí o imposto de renda com juros, multa. Então, não vale a pena arriscar e o ideal é pagar. E dentro do universo de quem opera no mercado, né, ou chamado de trader também, ou investidor, enfim, é bom você pagar imposto, sinal que você está ganhando dinheiro. Se você não paga imposto, sinal que você está perdendo, você só está tendo prejuízo. Então, nesse ponto de vista, pagar imposto é bom, porque é sinal que você está ganhando dinheiro. Bem, e aí como é que você vai gerar a sua DARF? Eu vou compartilhar aqui agora a tela, onde eu vou mostrar um site onde vocês conseguem colocar os valores e automaticamente ele vai gerar uma DARF e aí você vai e paga no seu banco de preferência, beleza? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bem, então o site é esse daqui, é um site que eu utilizei durante um período, hoje eu não utilizo mais e eu vou explicar o porquê. E aqui é bem simples, você vai colocar aqui o seu nome, tá? Então vou colocar aqui, meu primeiro nome, né, Augusto. Você pode colocar o seu CPF aqui embaixo, por exemplo, né? Vou botar aqui, ó, 000.000, enfim, você vai colocar. Aí você vai colocar aqui o período da apuração. O imposto de renda, a DARF, como é chamado, tá aqui, ó, uma DARF, que é o documento de arrecadação fiscal federal, você sempre vai pagar o imposto a 30 dias após o mês que você apurou aquele lucro. Então, por exemplo, se você aferir lucros em janeiro, por exemplo, você vai pagar no final de fevereiro o imposto de renda devido às operações de janeiro. Então é sempre assim, você vai pagar sempre no final do mês seguinte as operações que você fez e teve lucro, né? Obteve lucro no mês anterior. Isso você vai somar todas as operações. Se você teve algumas operações que tiveram lucro e outras prejuízo, você vai somar e aí o saldo, se for positivo, você paga imposto. Se for negativo, você vai vai pegar aquele saldo, vai guardar e vai compensar no mês seguinte, caso você, né, tenha um saldo positivo no mês à frente. Então vamos supor que eu estou em fevereiro, um exemplo, e eu quero calcular as operações de janeiro. Então eu venho aqui e vou colocar, em janeiro de 2022, vou pegar aqui, né, por exemplo, pego o último dia, né, no caso de janeiro, 31 de janeiro de 2022, sempre pego porque é o mês que finda, né, no caso. Vou colocar aqui o meu CPF, então vamos supor que seja 000 e tal. O código da Receita é o 6015. Esse número ele não muda, tá? Você sempre vai utilizar. Número de referência você não vai preencher em nada. Qual é a data de vencimento? Se as operações são referentes a janeiro, eu vou pagar no mês de fevereiro. Então eu venho aqui e coloco no último dia útil do mês de fevereiro e aqui eu vou colocar o valor, né? XXX, não vai letra 000, vou colocar aqui o valor e aí eu coloco se tem alguma multa, caso eu esteja pagando o DARF com atraso, eu vou ter que calcular isso aqui, e aí automaticamente vem aqui e coloco o valor, se não tiver nenhum outro valor, coloco o valor ali. E aí eu venho aqui e gero a guia. Ele vai gerar a guia, basta eu imprimir essa guia e pagar pelo Bankline, tá? Então vai gerar aqui a DARF, ó, com os dados que eu coloquei, meu nome, o CPF 000, né, a data de apuração, a data do vencimento, qual é o código da Receita, o valor, né, e vem tudo direitinho. É só você depois entrar no seu banco e você consegue fazer o pagamento. Só que para você colocar aqui os valores, você precisa saber o valor exato que você vai pagar de imposto de renda. E aí, como eu falei, você pode baixar algumas planilhas ou até algumas calculadoras de imposto de renda, mas basicamente vai ser o seguinte, vamos supor que você fez uma operação e você obteve, por exemplo, um lucro de 10 mil reais, certo? E aí foi uma operação de swing trade, onde você, foi de day trade, né, até para facilitar a conta, e você tem que pagar 20% sobre esse lucro de 10 mil. Então, dos 10 mil que você ganhou, você vai pagar 2 mil reais de imposto de renda
daquele mês que você ganhou 10 mil, certo? Então, líquido com você vai ficar 8 mil. São os 10 que você ganhou, menos os 2 de imposto de renda, então você ganhou líquido 8 mil reais. Bem, sobre esse valor, você vai ter que descontar 1% desse lucro. Ah, então se você vai pagar 2 mil reais, eu tenho que descontar esse 1%. Então, 1% de 10 mil, a gente está falando 100 reais. Então, se eu vou pagar 2 mil de imposto, menos os 100 reais que já ficaram lá de dedo duro, né, no caso da receita, então eu vou ter que pagar R$ 1.900. Então, você viria aqui e preenche. Bem, a partir do momento que você começa a fazer muitas operações e começa às vezes a operar até em outros mercados, tipo criptomoedas, ou lá fora operando ações ou opções lá fora, começa a ficar complexo de você fazer o seu imposto de renda. Então, existem alguns sites, algumas empresas que calculam o imposto de renda para você e você não vai ter trabalho nenhum. Eu vou compartilhar alguma delas aqui, tá? A IR-Trade, por exemplo, é uma delas. Eu até pouco tempo atrás usava a IR-Trade. Tem a MyProfitWeb, também é uma calculadora das operações que você faz, tanto de day trade quanto de swing trade. Você tem também aqui a Bússola do Investidor, que ela é bastante conhecida. E você tem também a Sencom. Algumas delas você consegue fazer, né, a sua declaração no modelo gratuito, tá? No modo gratuito, só que acaba ficando muito limitado. E quando você vai, né, para planos um pouco maiores, no caso, né, você tem uma assinatura e você paga por aquele valor, você passa a ter acesso a condições melhores, né, no caso, para você estar fazendo aí o seu imposto de renda com mais tranquilidade, você não ficar precisando se preocupar. E no final do ano, eles, próximo, né, da declaração do imposto de renda, eles geram um documento que vai facilitar aí muito a sua declaração do imposto de renda. Então, e nada impede que você tenha conta em mais de uma corretora, que você opere em mais de uma corretora, porque a ferramenta, qualquer uma dessas aqui, você vai conseguir trabalhar com mais de uma corretora. Então, galera, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo para que eu possa te ajudar a você fazer o seu imposto de renda. Sei que é uma dúvida muito comum entre as pessoas, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças e vale a pena você, às vezes, contratar uma empresa dessas para calcular, que aí você não vai ter dor de cabeça e tem planos a partir de R$19,90 que você consegue começar. Algumas, talvez, você consiga até alguma forma gratuita, quando você só tem conta em uma corretora e opera poucos contratos, por exemplo, no mercado futuro de índice de dólar. Então, você tem aí algumas possibilidades de ter uma calculadora nesse primeiro momento gratuita e depois você evoluir e contratar outras que vão te oferecer, né, outros recursos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever agora aqui no canal. Não esquece de dar o like, é importante aqui para o crescimento do canal. E eu agradeço de você compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que também tenham essa dúvida. E não são poucas pessoas. Então, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.